Olá, turminha do oitavo ano. Vamos lá para mais uma aula de artes. Hoje a gente vai falar sobre a volta ao mundo pela dança. Então, a gente vai fazer um passeio nesse mundo fascinante que é a dança. A dança, ela nasceu com os primeiros seres humanos, através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar. E esses seres humanos, eles criaram a dança como uma forma de expressão. Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, a gente consegue saber que esses povos, eles já dançavam desde a pré-história. É uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou só. Pela dança, a gente consegue expressar a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos. Mas o que é diversidade cultural mesmo? Se eu falo que existe dança no mundo inteiro, existe uma diversidade dessa dança e existe uma diversidade da cultura. Então, são todos aqueles aspectos que representam as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, todos os costumes e até mesmo a questão política própria de cada grupo humano, de cada grupo de seres humanos que habitam um determinado espaço do território do planeta. E na diversidade cultural do Brasil, e no Brasil, a gente consegue ver que há uma grande riqueza devido à extensão territorial do país e à pluralidade de colonizações e influências que sofremos ao longo do tempo na construção da nossa sociedade. Então, ela é bem visível e ela é regionalizada. O Brasil tem 5 grandes regiões e a nossa cultura também ela passa a ser regionalizada. A dança, ela proporciona prazer, porque ela libera o hormônio endorfina e traz alegria, e traz também a sensação da felicidade. A dança é trabalho em grupo e ela passa confiança na equipe e também envolve a plateia. A dança, ela é universal, porque ela é milenar e também ela é terapêutica. E todos podem se envolver. A dança, ela traz união, da maneira com que a gente vai tratar o próximo e também fortalecer os nossos vínculos. A origem e a evolução da dança. Aqui a gente vai fazer uma pequena cronologia dessa evolução da dança no tempo. Então, a dança primitiva, ela surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Ela é usada para celebrar um ritual específico, como a questão das colheitas, a chegada de uma estação do ano, o nascimento de alguém. Já na dança milenar, ela vai ter um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Também tem um caráter ritual, sendo usada nos cultos a esses deuses. Na Europa Ocidental, a dança ela não vai entrar nas igrejas e ela vai se restringir então às festas populares e também às celebrações nos castelos, porque aqui na Europa Ocidental o corpo ele passa a ser símbolo de pecado e para dançar eu preciso do meu corpo, então ela não vai acontecer dentro das igrejas. Ela acontece em pares ou em roda ou formando cadeias. Essa origem da dança também, no período do Renascimento, ela vai começar a ganhar status de arte, com manuais e professores já especializados, e, sobretudo, pessoas que se dedicam a estudar. Então, a dança passa a ser estudada. E aqui vai surgir o baleto. A primeira apresentação, o baleto, que vai originar depois o balé, ocorreu no casamento de uma princesa francesa. Aí, no período do romantismo, o balé ele vai se consolidar como uma forma de expressão artística. Vai surgir o canto gospel nos Estados Unidos, o choro e o samba no Brasil e o tango na Argentina e no Uruguai. Na dança moderna, vai surgir alguns nomes, como o da Isadora Duncan, que é uma das primeiras a romper com os movimentos rígidos do balé. Ela vai preferir roupas simples e ela vai dispensar o calçado. Ela vai dançar descalça. A origem e a evolução da dança contemporânea, na nossa época, é toda aquela dança criada a partir da década de 60 do século 20. Ela vai misturar teatro e dança, e essa mistura vai acabar com a figura do solista, e ela vai proporcionar maior igualdade entre o homem e a mulher no palco. Há grupos que, inclusive, chegam a dispensar a música em suas coreografias. A história da dança no Brasil é o resultado da fusão de várias culturas, vários costumes, como indígena, africano e portugueses.
Uma maneira de se movimentar dos indígenas e dos africanos, ela é bem diferente do que os europeus conheciam. Esses africanos, eles dançavam para honrar seus orixás, para movimentar o corpo, e isso era um escândalo para os portugueses, já que para os portugueses cristãos, o corpo era símbolo de pecado. Um dos bailados criados no século XIX por esses negros foi o umbigada. A umbigada era a aproximação de um casal com maneios do corpo até tocar levemente o quadril, o umbigo. Outra dança elaborada no Brasil foi o machixe. Neste baile, os casais se abraçavam e davam pequenos saltos. E esse foi um gênero popular que conquistou compositores como Ernesto Nazaré e a famosa Chiquinha Gonzaga. No Nordeste brasileiro, uma das danças mais destacadas é o frevo e o forró. E essas danças, elas se caracterizam por uma fusão da marcha do machixe e também dos passos de capoeira. As matrizes culturais do Brasil é a formação cultural do povo que ocorre através dessa miscigenação. A princípio, o branco europeu e o índio e o negro, eles conseguem fazer essa mistura toda e ainda arremata toda essa miscigenação, essas matrizes culturais, com a chegada dos migrantes, principalmente dos europeus. E aí o nosso país tem essa grande diversidade, essa grande matriz cultural que a gente não consegue conhecer e reconhecer todas pela grandiosidade dessa diversidade. Aqui eu coloquei uma das danças indígenas, que é o toré. Essa dança está associada à união entre os índios da região nordeste do país e a cultura de diversos outros povos indígenas. A dança indígena, ela é muito rica também, são vários rituais. Eu peguei dois exemplos, o toré e o carupe. O Quarupi é um ritual celebrado pelos indígenas do Alto do Xingu, com a finalidade de fazer homenagem às pessoas mortas, e essa prática é fundamentada a partir da imagem de um deus, que é o Mautsini. Então aqui eu tenho duas danças indígenas, que é o Quarupi e o Toré, como exemplo para vocês dessa grande diversidade. Nós temos também da dança afrodescendente, que é a afro-brasileira, como a gente fala, essa dança. Ela compõe um conjunto de diferentes danças e dramatizações que apresentam em comum a raiz negra africana. E aqui eu coloquei duas danças afrodescendentes também. O tambor de crioula, que é uma animação que é feita com canto puxado pelos homens, com acompanhamento das mulheres. Um brincante puxa a toada do levantamento, que pode ser de uma tocada já existente, de uma entoada já existente, ou do improviso mesmo. E a famosa e conhecidíssima capoeira. Praticantes dessa arte marcial brasileira, eles aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar. Então, o capoeirista, ele é experiente quando ele consegue juntar a questão da musicalidade. Então, quando ele não consegue ter esse gingado do corpo e a musicalidade, ele é considerado um capoeirista incompleto. As danças populares do Brasil são diversas. Aqui eu coloquei algumas, como maracatu, chachado, frevo, jongo, caninha verde, samba, baião, carimbó, xote, danças gaúchas, quadrilha, fandango, carimbó, carimbó repetir duas vezes, perdão, siriri, maculelê, coco, forró, axé, bumba meu boi, ciranda e por aí vai. É uma imensidão de danças populares no Brasil. A imagem eu coloquei da nossa famosa quadrilha junina. E aí vem a atividade da aula de hoje. Vocês vão escolher uma dança brasileira e vão fazer uma pesquisa sobre ela. Qualquer dança brasileira de qualquer região do país. Pode ser algumas que estão nesse slide, ou você pode pesquisar uma outra dança, aquela que você achar mais interessante. Você vai produzir de forma bem criativa uma apresentação bem resumida dessa dança que você pesquisou. Você pode fazer em cartaz, em painel, de forma digital, em colagens, enfim, GIFs, mini vídeos, da maneira que você achar mais interessante e que for mais fácil para você fazer. Então, você vai escolher uma dança brasileira, você vai pesquisar sobre ela, você vai resumir, sintetizar esse assunto
e vai produzir de forma bem criativa uma apresentação do seu trabalho. Eu vou dar um prazo no mês de julho inteirinho para vocês fazerem isso, certo? E aí, o dia que for para vocês me enviarem, eu vou marcar lá no grupo de WhatsApp, ok? Então, qualquer dúvida, podem me procurar. Lembrem-se que todo trabalho tem que ter a assinatura de vocês. Todo artista deixa a sua marca, ok? Então, espero que tenham entendido, que voltem na videoaula se ficou alguma dúvida e usem da criatividade para fazer esse trabalho.